Quero trazer uma palavra para o seu coração. 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Eu amo esse texto demais. Não sei se você teve a oportunidade já de ler o livro de Reis, mas traz histórias riquíssimas da palavra de Deus e princípios sobrenaturais para mim e para a sua vida. Eu quero que nessa manhã você esteja com o coração aberto a receber tudo aquilo que o Espírito Santo vai liberar sobre nós. É engraçado porque esses dias atrás a gente estava orando acerca de tudo aquilo que Deus tem falado, e como é interessante como cada mensagem Deus tem colocado de maneira específica aquilo que Ele deseja de cada um de nós. E eu sempre falo isso, é a mesma semente. Diga comigo, a mesma semente. Fala com fé, a mesma semente. Isso, o que muda é o solo. Sempre na palavra a semente é a mesma. O próprio Evangelho, quando Jesus fala acerca da parábola do semeador, que ele saiu a semear, as sementes eram as mesmas. Ele fala que a semente é o Evangelho. Agora, o que difere o que nós vamos de fato viver, ou os frutos que serão gerados dessa semente, é a maneira qual nós tratamos a semente que recebemos. A palavra fala sobre aquele que caiu no caminho. Você lembra dessa história, dessa parábola que Jesus conta, daquele que até começou a crescer? A mensagem hoje não é essa, mas mais uma vez eu quero reafirmar isso para mim e para você nessa manhã. Tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida vai depender de como você recebe essa semente, e isso sim vai determinar o quanto você vai colher disso. Posso ouvir um amém nessa manhã? Eu preciso de pelo menos mais 2 crentes pentecostais comigo aqui nessa manhã. Não é porque eu botei óculos, irmão, que ficou mais sério. Fica tranquilo, tá tudo certo. 1 Reis, capítulo de número 18. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. 1 Reis 18, eu quero pegar um texto em específico. Verso de número 30. 1 Reis 18, verso de número 30. Se você não está com a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui. Abra aí no seu celular. Eu vou ler na versão NVI com você. A palavra fala: então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar. Diga comigo, reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Essas 2 medidas seriam de 7 a 14 litros, ou seja, não era uma vala comum, era uma vala grande. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então ele disse: encham 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, ele disse, e fizeram. Façam pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o teu povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Amém? Alguém está entendendo o texto já? Então o fogo do Senhor caiu e queimou plenamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias fez-os descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho. Diga comigo, já ouço barulho. Fala com fé em nome de Jesus, irmão. Já ouço barulho. Isso, por que você não falou com fé da primeira vez? Aleluia. Já ouço barulho. E diminuiu.
de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao servo. E ele foi. Não há nada, disse ele. 7 vezes Elias mandou: vá para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa no cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem liberado. Eu abro meu coração para o Senhor nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, toma minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus lábios, que cada palavra, assim como já foi pedido nessa manhã, cada palavra liberada nesse altar seja como palavra profética para conduzir o teu povo ao lugar aonde o Senhor os deseja estar, aonde o Senhor deseja que eu esteja. Por isso, abre o nosso coração, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, os nossos olhos para que possamos ver. Eu dou uma ordem a toda e qualquer distração nessa manhã, todo e qualquer levante de Satanás, que qualquer espírito de perturbação, Pai, de distração, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa mente cativa ao Senhor, os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Nós damos uma ordem às nossas emoções, se aquietem pensamentos. Nós damos uma ordem em nome de Jesus, que possamos estar completamente atentos ao Teu direcionamento nessa manhã. Essa é a minha oração, esse é meu desejo, e assim nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é o resultado de muita coisa que está acontecendo. Eu não posso simplesmente dizer para você: olha, aconteceu isso. Ou melhor, eu posso dizer: aconteceu isso. E você vai entender um determinado contexto do que está acontecendo. Só que vai ficar muito mais claro se eu, de maneira muito breve, e você sabe que eu gosto de fazer isso antes de começar a pregar para você, explicar um pouco do que está acontecendo, para fazer sentido o texto que você está lendo. Amém, gente? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, lembra que eu estava falando para você que tinha um rei só, que era Davi, ele conseguiu unir, e depois disso, Roboão, seu filho, veio, né, e começou a fazer o que não agradava o Senhor, o reino dividiu no meio, aí ficou Israel, Judá, aquela coisa era da toda. Só que a palavra fala que depois de Davi, todos os outros reis que entraram, ou pelo menos a maioria deles, mais de 40 reis, tanto contando com o do norte quanto do sul, tanto de Israel quanto de Judá, a grande maioria deles, eu vou dar um número aqui para você, mais de 80% desagradaram o coração do Senhor. E a palavra fala que ele não foi como o seu antecessor Davi, e fez o que desagradava o coração do Senhor, mais do que o seu antecessor, e assim foi indo de rei em rei, ou seja, à medida que o reinado passava, ficava pior o tipo de reinado ou o tipo de realidade que o povo estava vivendo. Se estava em adoração a deuses, ficava pior. Se estava em prostituição, ficava pior. Se estava em imoralidade, ficava pior. Como se tivesse um jeito de ficar pior. Sim, tem jeito de ficar pior, porque ele falava que ficou pior do que o reino anterior. Você está entendendo o que eu estou falando? Então chega um homem no poder do reino de Israel, e o nome dele é Acabe. Talvez você não conheça por nome, mas ele é um personagem que está ligado diretamente a outra pessoa que talvez você conheça, e o nome dela é Jezabel. A palavra fala que Acabe casou com Jezabel. Jezabel, ela era de um povo pagão que adorava Baal, e por meio da influência dela, talvez você já escutou, se você é um pouco mais antigo de igreja, você vai dizer amém, né? Aí nem precisa levantar a mão, mas você sabe, quando a gente, né, foi uma época que a gente falou muito sobre o espírito de Jezabel, aquela coisa arada toda, mas o que de fato isso significa? O poder de influência sobre alguém ou algo. O que Jezabel fazia, na verdade, era influenciar Acabe a se desviar dos caminhos do Senhor cada vez mais e desagradar o coração do Senhor. Só que o que a gente não entende é que isso, na verdade, é feitiçaria. Sabe qual que é a definição de feitiçaria no dicionário que você e eu conhecemos? Se você abre no dicionário ou faz um Google, feitiçaria é a manipulação de pessoas. Ou seja, tem muita gente que está manipulando as pessoas e não sabe que está sendo feiticeira. É isso, não tem um amém nessa hora, eu gosto disso. Obrigado, Espírito Santo. Cuidado, irmão,
Não, mas é o poder da influência. Cuidado para a sua influência não estar levando as pessoas a longe da presença do Senhor. Porque de fato é isso que estava acontecendo com a vida de Jezabel. Ele estava levando Acabe, o rei de Israel, para longe da presença do Senhor. Ele estava fazendo o que desagradava o coração do Senhor. Não estou aqui para falar disso, estou aqui para voltar para o texto, porque o tema da minha mensagem hoje é outro. Mas a palavra deixa muito bem claro para mim e para você que esse rei casa com essa mulher, e essa mulher influencia ele, e o reino de Israel começa a viver toda essa realidade de idolatria. Assim como Jeroboão, lembra que eu falei para você que Deus levantou um homem de Deus para profetizar contra ele? Pois bem, Deus levanta um homem de Deus, porque eu e você precisamos entender que todas as vezes que o povo se desvia do lugar aonde o Senhor os plantou, que o povo se desvia da palavra que o Senhor liberou da sua própria boca, o Senhor levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para trazer o povo de novo ao lugar aonde o Senhor deseja. Eu creio que você é esse homem, você é essa mulher. Deus está te levantando para essa cidade, para esse tempo, para essa nação, para você ser profeta do Senhor às nações da terra. Posso ouvir um amém? Deus vai te usar para trazer o povo dele para o lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. Eu creio nisso, irmão. E o que a palavra fala para mim e para você de maneira clara? E aqui começa então a história desse profeta, o profeta Elias. Se você não conhece o profeta Elias, talvez você conheça por esse fato que acontece. Deus fala para ele, vai a Acabe, e fala para ele que a partir de hoje não chove mais nessa cidade. A partir de hoje não chove mais nessa nação. E você vai saber, Acabe, que existe Deus em Israel. Você tem noção que Deus levantou um profeta para dar ordem à natureza, irmão? Você tem noção que o mesmo Deus que liberou a palavra sobre a vida de Elias é o mesmo Deus que libera sobre você? Por que nós não nos movemos mais dessa maneira? Por que nós não andamos mais com tanto poder e autoridade? Será que é porque, se de fato o Senhor nos mandar fazer realidades que custem tudo, obediência, assim como eu falei sobre o homem de Deus na semana passada, nós às vezes não estamos dispostos a fazer isso, porque presta atenção no que acontece. Mais uma vez o Senhor levanta um homem de Deus para ir à presença do rei de Israel. E ele fala assim, ó, não vai chover quando a palavra do Senhor sair da minha boca. E quem está falando é o próprio Deus. O que acontece? Quando Deus faz isso, através da vida de Elias, ele manda Elias para um lugar. E a palavra fala, que Deus fala para ele, vai lá perto do riacho. Só que, presta atenção, você há de convir comigo que Elias já sabia o resultado disso. Se não chove, não tem água, gente, isso. Chuva é feita de água, amém? Se não chove, não tem? Isso, ou seja, uma hora ou outra, o que ia acabar? A água. Não só isso, ia acabar o recurso, porque a plantação depende de água. Ou seja, o que Deus estava fazendo para Acabe e toda a nação de Israel era dizendo, ei, eu vou trazer vocês ao lugar onde vocês não deveriam ter saído. Eu vou tirar de vocês, talvez todos esses recursos, essas coisas que vocês colocam a sua confiança, a sua expectativa. Eu vou mostrar para vocês que eu vou tocar em algo que sem mim você nada pode fazer. Calma que a mensagem ainda não começou, estou te dando uma introdução do contexto que está acontecendo, para fazer sentido aonde eu quero chegar. Quem está comigo diga amém. O que acontece é que Deus manda o profeta para o riacho, ele passa um tempo lá, e a palavra fala que Deus manda corvos para alimentar o profeta de manhã e de tarde. Tem muitos teólogos que falam que corvos eram os povos árabes, a tradução para corvos poderiam ser povos árabes. Irmão, se era povo árabe ou se era pássaro, eu não sei, o certo é que Deus mandou ele para um lugar de provisão, onde tinha água e comida todo dia. Amém? Não importa se era pássaro ou se eram pessoas, Deus deu uma ordem, e no lugar onde ele tinha necessidade, tinha água e tinha comida. Pois bem, quando isso acaba, e a palavra fala que quando a água do riacho acaba, Deus fala para o profeta, agora se levanta e você vai para outro lugar. A palavra fala, e aí você conhece a história do profeta Elias, quando ele chega na cidade, ele vê a viúva, e ela estava catando alguns gravetos. Eu estou falando essa timeline para você, mas entenda que para que isso acontecesse desde o primeiro dia, eu não estou falando de umas semanas, eu estou falando de alguns meses. E para deixar de maneira mais clara, no capítulo de número 18, no verso de número 1, a palavra fala que depois de um longo período, no terceiro ano de seca, ou seja, no mínimo foram 3 anos dessa realidade que eles viveram. Imagina se parasse de chover em Nova York por 3 anos. Você ficou preocupado que choveu na quinta-feira, irmão? Né? Que a cidade quase caiu aos pedaços? Meu Deus do céu.
A gente ia jogar bola, melhor, a gente jogou bola na quinta-feira, dessa vez a gente empatou, gente, glória a Deus, aleluia. Semana passada a gente perdeu, a gente está melhorando. O time ouviu a tática que eu falei aqui na semana passada, tocar e tal. O pessoal escutou. E vai chover, meu Deus do céu, e aquela coisa danada toda. E o pessoal ainda falou assim, meu Deus do céu, alguém tem o telefone do Elias pra gente ligar pra ele pra não chover? Ainda mandaram essa no grupo do futebol, você acredita, gente? Eu falei, já levantei a mão aqui, irmão, não vai chover. E o pessoal, não, pastor, vai chover. E aquela coisa danada toda. Irmão, chegou 6 horas na hora do jogo. Choveu? Tem que declarar, irmão, tem que orar. Posso ouvir um amém aqui? Aleluia. Mas o que acontece é que o profeta é levado a esse lugar, nessa cidade, onde ele encontra uma viúva que está catando uns gravetos. E o que ele fala para ela? Você pode me dar um pouco de água? Irmão, água era recurso escasso. Eu estou te trazendo um contexto para fazer sentido o que eu estou te falando e aonde eu quero chegar. Parece loucura, mas vai dar certo. O Espírito Santo está no controle aqui nessa manhã, amém? Fala comigo, água era um recurso escasso. Você entende isso? Me dá um pouco de água. Ela fala assim, tá bom. Quando ela vira as costas e começa a andar, você conhece o texto, o que ele fala? Me prepara também um pouco de um bolinho pequenininho e traz para mim. Qual que é a resposta dela? Não sei se você lembra, mas ela fala assim, olha, só sou eu e o meu filho. Eu já tenho nada lá em casa. O que eu tenho é nada. E eu vou fazer um bolo e provavelmente essa é a última refeição nossa. Depois disso, eu e o meu filho nós vamos morrer. O profeta dá uma ordem para ela e fala assim, faça como eu estou dizendo. E a palavra fala, eu não sei se você sabe disso, mas se você ler em 1 Reis, capítulo de número 17, o que acontece é que o Senhor cumpre com a palavra que Ele libera através da vida do profeta. Não falta azeite e não falta farinha. E a palavra fala que o Senhor multiplica até o tempo que o profeta ficou na casa. Você está comigo aqui, irmão? Está acontecendo muita coisa, eu sei. A gente ainda não chegou no texto que a gente leu, eu sei. Mas o que acontece é que no meio desse caminho todo, eu estou te mostrando um pouco do profeta Elias, para você poder entender o porquê que ele fez o que fez. Acontece que nesse meio termo, nesse período que o profeta está lá, e a palavra não fala por quanto tempo, mas por um longo período de tempo, e longo período de tempo para mim não é uma semana, talvez para você também não, a não ser quando você está trabalhando todo dia para poder pagar o aluguel, aí é um longo período de tempo, amém, gente? Mas a palavra fala que ele ficou um longo período de tempo até que o menino fica doente, o filho dela, e morre. Ela chega, você veio aqui para me lembrar da desgraça que eu carrego, Elias? A palavra fala que o profeta toma o menino, leva para o quarto de cima e ora ao Senhor, Senhor, traga vida a esse rapaz. Ele faz isso 3 vezes e a palavra fala que o menino ressuscita. Você está comigo aqui, irmão? Depois disso, agora sim a gente vai entrar em 1 Reis 18. Porque muita coisa aconteceu e 3 anos se passaram desde que a palavra foi liberada. Diga comigo, 3 anos se passaram desde que a palavra foi liberada. E a gente precisa entender que Deus, quando libera uma palavra, na maioria das vezes não é no meu e no seu tempo. Por isso que nós precisamos entender que existe o Kairos de Deus e existe o nosso relógio. Eu estou com a unção do relógio, irmão. Chega perto de mim, ou você está ganhando ou você está liberando, amém? Então não anda muito perto, que Deus vai falar assim, entrega o relógio, traz o relógio. Mas esse aqui não, amém? Esse aqui eu ganhei, ora um pouco mais, que esse aqui não, amém? Amém. A glória, amém. Esse aqui não, amém? Mas o que a palavra fala de maneira muito clara, que se passou um tempo, um longo período de tempo, 3 anos, e tudo isso aconteceu, até que Deus dá uma ordem a Elias, se levanta e vai ao encontro de Acabe. E a palavra fala, agora eu vou ler um pouco antes daquilo que a gente leu para fazer sentido. 1 Reis 18, verso de número 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Deus liberou uma palavra, eu vou mandar chuva sobre a terra. O profeta, como todo homem de Deus, sábio e obediente, só precisa de um único direcionamento para obedecer. Eu posso ouvir um amém? Amém. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, responsável por seu palácio, diga comigo, por seu palácio, homem que temia ao Senhor, temia muito ao Senhor, ou seja, no meio do reino de Acabe, na realidade que eles estavam vivendo de adoração a ídolos,
de idolatria, e ainda existia homens de Deus naquele lugar, e um deles era Obadias, que não apenas estava no meio do reino, mas cuidava de todo o palácio. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Agora presta atenção, por que Deus coloca Obadias nesse lugar? Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmão? Da mesma maneira que o Senhor levantou alguém para suprir a necessidade do profeta, lá na outra terra, o Senhor levantou um homem que temia ao Senhor no meio do reino de Acabe, para suprir a necessidade dos profetas no meio da seca, no meio da fome. Você tem noção que ele tirava do palácio do rei e levava para os profetas do Senhor? Um homem que temia ao Senhor tomou essa iniciativa. Não, Jezabel está exterminando os profetas do Senhor, isso não pode acontecer. São poucos, mas existem aqueles que ainda zelam pela presença. E fala, não pode. Se esconde, 50 para lá, 50 para cá, eu vou levar comida e água para vocês. A palavra fala que esse homem foi levantado com esse objetivo, fornecer comida e água. E certa vez, Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram um território que iam percorrer. Acabe foi numa direção, Obadias foi noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se ao chão e perguntou, és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor Elias está aqui. Você tem noção que Acabe estava procurando Elias, depois que ele tinha liberado com a palavra. O que eu fiz de errado, perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Por quê, irmão? Porque presta atenção nisso. Acabe estava procurando Elias a todo custo, ele queria achar ele. Imagina você chegasse para o rei e falasse assim, Elias está ali. Irmão, se você não tivesse Elias ali, ia dar ruim para você. Por isso que ele está falando, o que eu fiz para você, profeta? Para você dizer, vai lá dizer que Elias está aqui, porque o profeta diz a ele, e ele questiona dizendo, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele o fazia jurar. Imagina como é que ele fazia jurar. Ele fazia jurar que não conseguiram encontrar-te, mas agora me dizes para ir ao meu Senhor e dizer, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor pode levar-te. Esse cara sabia que Elias era conduzido por Deus. Posso ouvir um amém aqui, gente? Calma que eu estou chegando no texto, estou contando o contexto para você poder entender o que a gente vai falar hoje. Mas agora me dizes para ir ao meu Senhor, Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor pode levar-te. Quando eu o encontrar, ele me matará. E eu, que sou o teu servo, tenho adorado ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, estabeleci e os abasteci de comida e água. Agora me dizes, vá dizer ao meu Senhor Elias está aqui, ele vai me matar. Elias disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Em outras palavras, o que acontece? Ele chega, vou resumir um pouco aqui. Ele chega, vai lá falar com Acabe. E Elias então vai ao encontro de Acabe. E a palavra fala que quando ele viu Elias, disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, seguiram os Baalins. Agora convoque o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Irmão, sabe o que ele faz? Ele fala assim, vamos tirar limpo esse aqui agora, depois de 3 anos? Está a fim de resolver isso aqui, Acabe? Então tá bom, então chama lá os 850 profetas que você adora, que comem da sua mesa, que você está sustentando. Chama lá os 850 e chama todo o povo também.
que hoje Deus vai mostrar para vocês. O que a palavra fala para mim e para você? Eu vou resumir aqui de maneira clara para a gente entrar no texto. A palavra fala então que eles pegam 2 novilhos, e Elias fala para os 450 profetas de Baal: olha só, já que vocês são em grande maioria, vocês são mais, né? Vocês são um número maior, façam um altar, coloquem lenha, bota o novilho, só que vocês não vão acender o fogo. Vocês vão pedir para Baal, o seu Deus, mandar fogo para queimar o altar. Aí vamos ver o que acontece? Quem está comigo diga amém. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que tinham feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, está quase chegando no horário. Ou melhor, já passou. No horário mais ou menos como este. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles e disse: gritem mais alto! Já que ele é Deus, quem sabe está meditando. Ou ocupado, talvez ele está ocupado, né? Talvez Baal está ocupado demais, fazendo outra coisa. Grita mais alto, ele não está te ouvindo. Está ocupado, está meditando, ou está viajando, né? Porque profeta do Senhor, quando está baseado na palavra, irmão, vou falar uma coisa para você: é ousado. É ousado. Ele sabia que a palavra não era dele. Deus já tinha feito muita coisa ao longo da jornada aí. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Quando você entende quem te chama e quem libera a palavra, processos são necessários para que você conheça o Senhor todos os dias, para que quando, à medida que você caminhar em obediência, as palavras vão ficando mais difíceis. Você fala assim: se Deus fez da última vez, com certeza Deus vai fazer agora. Grita mais alto, porque eu acho que Baal não está ouvindo. Deus tinha liberado uma palavra através da vida de Elias, e durante 3 anos não choveu. Você tem noção do que é isso, irmão? Acabar o estoque dos mercados de comida, acabar a água potável, é o que estava acontecendo. A fome era tão grande, e aí cheguei ali, o responsável por aquilo: é você o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Eu fiz exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer, e por sinal, você e sua família têm desagradado ao Senhor. Mas tragam todos os seus profetas, e hoje eu vou mostrar para vocês, para o povo, que há Deus em Israel. O mesmo Deus que liberou a palavra, é Ele que sustenta o povo dele, Ele vai levar o povo para o lugar onde o povo precisa estar. Presta atenção no que acontece. Chega meio-dia, grita mais alto. Grita mais alto que daqui eu não te escuto, igual diz aquele corinho. Quando chega aqui, ele fala: então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Verso de número 30. E agora começa a minha mensagem. Posso ouvir um amém? Desculpa pela introdução longa, mas eu precisava te apresentar um pouco do profeta Elias, como é que estava o coração do povo, qual que era a realidade que estava acontecendo, para fazer sentido aquilo que eu vou falar, senão você não ia entender. Então, algumas coisas dessa mensagem, o nome dessa mensagem é: para quem crê, pouco é muito. E para quem não crê, muito é pouco. Vou falar de novo. Para quem crê, pouco é muito. Para quem não crê, muito é pouco. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se de Elias. Você pode... Isso, obrigado. Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor. Sabe qual que é a primeira coisa que Elias faz? Repara o altar. Você não entendeu. A primeira coisa que Elias faz depois de 3 anos que Deus trabalhou no povo é mostrar para eles: a primeira coisa que vocês precisam aprender é adorar a Deus de novo. A primeira coisa que vocês precisam fazer antes da provisão do Senhor, antes de querer o Senhor por aquilo que Ele pode dar, vocês precisam aprender a adorar ao Senhor. Elias, a primeira coisa que ele faz é repara o altar de adoração ao Senhor. Irmão, talvez você está esperando milagres sobrenaturais, mas você ainda não reparou os altares de adoração dentro da sua casa.
That's right, não tem um amém. Obrigado, Espírito Santo. É essa palavra que tinha para esse domingo. Obrigado, Deus. Talvez o Senhor está te chamando para ser uma voz profética para uma nação, mas você não está disposto a reconstruir altares em adoração ao Senhor. Talvez muito tempo passou, talvez você já está acostumado com muita coisa, porque governantes entraram, a cultura mudou. Não, pastor, hoje é outro tempo, hoje é outra coisa, irmão. Deus não mudou. Adoração. Repara o altar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele: repara o altar. Repara o altar, irmão, porque não tem como ter sacrifício e adoração sem o altar estar pronto. E isso é tão certo que... Não, pastor, acho que você está inventando. Acho que não é isso que a palavra queria dizer. Depois apanhou 12 pedras. Fala comigo, 12 pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Em outras palavras, sabe o que eles estavam querendo dizer? Cara, Deus é muito simbólico naquilo que Ele faz, e tem vezes que a gente precisa decifrar aquilo que a palavra está querendo dizer para a gente. Sabe por que Ele pega 12 pedras? Eu vou te lembrar o porquê que Ele pega 12 pedras. 12 pedras. Vou te lembrar por que Ele pega 12 pedras. Sabia que quando Deus pega o povo, tira do Egito, e antes de entrar na terra prometida, Ele pega Josué e fala assim, ó, separe 12 pedras. Sabe o que eles fazem? Eles levantam um memorial na beira do Jordão para dizer aqui, todas as vezes que vocês passarem por aqui, vocês vão lembrar que foi o Deus de Israel que os libertou. Isso servirá de memorial de geração em geração. Você está comigo ainda, irmão? A palavra fala que quando o sacerdote pisa no Rio Jordão, o rio literalmente parte, a água fica presa do lado de cá, eles passam a pés secos. Quando chega no meio do Rio Jordão, eles pegam mais 12 pedras e colocam no meio do rio. Sabe quem sabia que tinha 12 pedras no meio do rio? Quem passou pelo rio? E Deus. Por quê? Porque depois que eles passaram, a água cobriu. Calma que eu vou chegar lá. Para você que está comigo, você já está entendendo o que eu estou falando. Sabe por que Deus pega 12 pedras? Para dizer assim, ei, vocês fazem parte do altar de adoração que eu estou construindo. Vocês fazem parte do altar de adoração. O altar é você, pedra viva. O altar é você. Você faz parte desse altar. É como se Elias estivesse pegando cada uma daquelas pedras e dizendo assim, ó, tá vendo tribo de Benjamim? Isso aqui é você, ó. Tá vendo tribo de Isacar? Isso aqui é você, ó. Tá vendo tribo de Zebulon? Isso aqui é você. Tá vendo tribo de Dan? Isso aqui é você. Tá vendo... Ah, pastor, dá nome de tribo fácil. Então vamos lá. Tá vendo tribo de Judá? Isso aqui é você. Tá vendo tribo de Levi? Isso aqui é você. Tem alguém que está entendendo essa mensagem nessa manhã? Calma, irmão, que a gente está começando. Porque para quem crê, pouco é muito. Em poucas coisas que Elias estava fazendo, tinha gente que já estava entendendo. Meu Deus. Reparar o altar. Estou entendendo. Não estava claro. Ele pegou 12 pedras e começou a nomear elas com o nome de cada tribo. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Você faz parte do altar de adoração a Deus. Repare o altar. Repare o altar. E aí começa a ficar mais tenso. Cara, porque a palavra ela é sensacional. Obrigado, Espírito Santo. Olha isso. Isso aqui é demais. Ele reparou o altar, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo, descendente de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes, como eu disse para você, de 7 a 14 litros. Eu não entendo muito de plantação, mas até onde me falaram de plantação, não basta você só fazer um furinho e botar semente. Você tem que ter um espaço onde, quando ela começa a crescer, ela já começa a entrar na terra mesmo. Por isso que demora até ela sair. Por isso que tem que ter um espaço no mínimo considerável. Eu estou falando para você de no mínimo 7 litros, irmão. Isso aqui são 500 ml. Imagina para caber 7 litros numa vala. De 7 a 14 litros numa vala. Era no mínimo uma vala grande. Você está comigo? Diga amém. Agora olha o que acontece. Com as pedras construiu o altar.
em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: encham 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto. 4 jarras grandes de água sobre o holocausto. Quantas vezes? Diga comigo, 3 vezes? Sabe quanto que é 4 vezes 3? Não vou afirmar, mas talvez poderia ser uma jarra de água para cada tribo de Israel, né? Não estou entendendo. Então vamos lá. Sabe o que é o contrário de algo? A gente chama de antônimo, não é isso? É? É isso? No português a gente fala. Como por exemplo, contrário de sim? Ao contrário de fogo, a água. Contrário de fé, incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Incredulidade. O que Deus estava fazendo por meio dos seus simbolismos ao povo de Israel era dizendo assim, ó: vocês querem fogo sobre o altar, ou seja, isso representa o meu poder, a minha glória, tudo que eu faço, não é isso? Pois bem, então agora, ao contrário daquilo que a fé gera, porque da mesma maneira que a fé fez parar de chover, agora a fé vai trazer fogo do céu. Mas antes que isso aconteça, jogue incredulidade sobre o altar, mas jogue bem muita incredulidade sobre ele. Encharque o altar 1, 2, 3 vezes, com 4 jarros de água. Vou afirmar, na minha visão, no mínimo uma para cada tribo, para dizer, da mesma maneira que vocês fizeram, agora eu vou mostrar para vocês, porque você faz parte do altar, você é a pedra, você é o holocausto. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Em nome de Jesus, jogue água sobre o altar, pode jogar incredulidade, porque independente da sua incredulidade, não está baseado em você, não está baseado em mim, está baseado em quem é capaz de fazer. Três vezes 4 jarros de água. Esses números para mim são impressionantes. Ainda bem que você não joga no jogo do bicho, né, irmão? Senão eu já tinha anotado os números que o pastor está falando no culto. 12, 48, 3, 4. Reconstrua o altar. Pegue as pedras. Chame as pedras pelo nome. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês estão fazendo. O contrário daquilo que Deus manda. O contrário da fé, o contrário da obediência, incredulidade. Desobediência. Encharca. A palavra fala que o altar ficou tão encharcado que a vala se encheu. Eu não sei se você tem costume de fazer churrasco. Oh, glória. Aleluia. Mas sabe qual que é a pior coisa quando você está fazendo churrasco? Eu vou te contar. Carvão molhado. Sabe por quê, irmão? Porque não pega. Tem poucas coisas na vida que o pastor é bom. Churrasco é uma delas. Amém? Aleluia. E uma coisa eu aprendi, porque eu asso carne, né? Lá no Paraná a gente aprende a assar carne, depois que a gente tira a chupeta, a gente bota um pedaço de osso com carne na boca, e depois disso a gente aprende a tomar chimarrão, e depois disso a gente aprende, né, a assar carne. E eu lembro, cara, claramente, todas as vezes que meu pai me levava pro churrasco, ele falou assim: vem cá, você vai aprender a assar carne. Me ensinava a acender churrasqueira, me ensinava a fazer, eu lembro claramente disso. Todas as vezes que eu chego, a primeira coisa que eu olho é se a churrasqueira está molhada. É se tem água ali, porque se tiver água, provavelmente vai me dar muito trabalho. Isso eu estou falando se tiver úmido a churrasqueira. Eu não estou falando de algo que estava úmido, eu estou falando de algo que estava encharcado. Em outras palavras, pela realidade do altar, seria impossível ter fogo. Porque aquilo que Deus faz, só Ele faz. Para quem crê, irmão, pouco é muito. Para quem não crê, muito é pouco. Você está entendendo o que está acontecendo nessa passagem? Você está entendendo que Deus está querendo falar para o povo que talvez a gente não consegue entender? A gente fica tão focado que Ele estava ali só para dizer assim: não, tinha muita coisa por trás. Por trás de uma palavra profética tem muita coisa acontecendo. Repare o altar.
Pegue as pedras, chame elas pelo nome. Bota lenha, bota o animal. Ainda lavou a carne para o churrasco, imagina, pelo amor de Deus, né? É igual o pessoal que tira a gordura da picanha para assar, né? Não é pecado, mas é quase, amém? Aí ele pega os jarros e joga em cima. Pode jogar, joga aí, é isso, joga. E eu acho que se eu fosse Elias, eu ainda mandava os caras, né, os outros 400 que estavam sem fazer nada, vai lá encher um baldinho de água, joga aí para mim, por favor, né? Os outros 450 estão lá batendo tambor, gritando, pega lá um baldinho, joga aqui também você. O altar estava encharcado, cheio de água. Estou lendo a palavra do Senhor para mim e para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então ele disse: encham 4 jarras grandes e derramam sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam novamente. E o fizeram. Façam pela terceira vez. O fizeram. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Eu lembro que eu estou falando para você de no mínimo de 7 a 14 litros de água. A hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus, que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas pela Tua ordem. Irmão, deixa eu falar, você não precisa entender, você precisa obedecer. Não, vou falar de novo. Você não precisa entender o porquê que Deus está mandando você fazer o que você está fazendo. Talvez nem o profeta Elias estava entendendo o que ele estava fazendo. Eu acho meio difícil, mas... mas eu não estou entendendo, Deus. Obedece. Não é por entender, é por obedecer. Tem essa frase que me marcou, eu ouvi quando eu era adolescente, não faz muito tempo, mas, né? A palavra fala de maneira muito clara para mim e para você, que aonde a tua fé não te leva, a tua obediência te leva. Eu não consigo crer, então obedece. Ele simplesmente fala para ele: faça, e ele faz. Senhor, eu estou aqui, eu fiz exatamente aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu arrumei o altar, eu peguei as pedras, eu joguei água, não estou entendendo nada, mas eu fiz exatamente o que o Senhor mandou. Porque para quem crê, Deus, só um pouco é muito. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu já vi o Senhor fazendo outras vezes. Eu vi o que o Senhor fez na vida daquele menino. Eu vi o que o Senhor fez suprindo a farinha e o azeite na casa daquela mulher. Eu vi o Senhor parando de chover durante 3 anos. Eu vi o Senhor me sustentando, trazendo carne para mim de manhã e de tarde. Eu vi o Senhor trazendo água. Eu sei que não vai faltar, porque debaixo da Tua palavra eu tenho andado. Então, Senhor, eu fiz exatamente aquilo que o Senhor me pediu. Porque para quem crê, pouco é muito. Mas para quem não crê, Senhor, o muito que eu estou fazendo ainda é nada. Eita glória. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e fazes o coração deles voltar-se para o Senhor. Deus, é o Senhor que vai fazer. Eu estou aqui só para ser um instrumento, só para obedecer, só para viver, só para entregar, só para ir, só para declarar. Quero ser as tuas mãos, quero ser os seus pés, quero ser a sua boca, quero ser os seus olhos. Só que presta atenção no que está acontecendo, irmão. Sabe por que todas as vezes que a gente está aqui, eu peço ao Senhor, nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver? Porque lembra o que o Senhor tinha falado? Para de chover, e acerca da minha palavra é quando ela vai voltar a chover. Caso contrário, vai ficar em seca até eu dizer o contrário. Você lembra disso? Sim. Elias chama o povo, chama Acabe, chama os profetas e fala assim: bota todo mundo aqui, porque Deus hoje vai mostrar para vocês que há Deus em Israel. Mais do que isso, Ele vai fazer chover de novo. Tem gente que está ouvindo, mas não está escutando. Vou falar de novo, presta atenção. Tem gente que está ouvindo, mas não está escutando. Sabe o que é isso? É igual eu estou falando aqui, tem gente que está ouvindo, mas não está escutando. O profeta estava falando, o povo estava ouvindo, mas alguns não estavam escutando. O que a palavra deixa de maneira muito bem clara para mim e para você, é que quando isso acontece,
Elias ora ao Senhor. E a palavra diz para mim, quem está comigo, diga amém. Então o Senhor, a palavra fala, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e secou toda a água que estava na vareta. Irmão, presta atenção nisso. Sabe qual? Glória a Deus, celebra o nosso Deus, aleluia. Sabe qual que é a palavra usada para esse queimou completamente? Na King James vai usar a palavra consume, de consumir. E se você pega a origem da raiz da palavra no hebraico, é literalmente comer, consumir. Ou seja, ele tomou para si e consumiu. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor consumiu o holocausto, o Senhor consumiu a lenha e o Senhor consumiu as pedras. Aleluia! Quem era a pedra, irmão? Eu vou mandar fogo que vai consumir o altar, que vai consumir a lenha, que vai consumir as pedras e vai consumir a água, porque a incredulidade precisa sair daqui. Eu preciso mandar fogo, porque o que está impedindo da minha glória se manifestar, eu mesmo vou tirar do meio. Você está comigo aqui, irmão? Hoje eu falo para você, para quem crê, pouco é muito. Para quem não crê, muito é pouco. O Senhor manda fogo do céu, queima o holocausto, queima a lenha, queima as pedras, queima e seca a água, queima a água. Meu Deus do céu. Temperatura de ebulição da água, nunca aprendi isso, Neto. Então, para você ferver uma água, ela tem que estar no mínimo 100 graus Celsius, para ela virar vapor. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmão? Deus não manda fogo, em outras palavras, Deus não manda fogo para fazer churrasco, Deus manda fogo para consumir por completo. Ou consome ou não consome, ou é fogo ou não é fogo, ou Deus está no negócio ou Deus não está no negócio, irmão, ou a presença está no lugar ou a presença não está no lugar, porque quando ela está, ela consome tudo que está à disposição do Senhor. Senhor, está aqui o holocausto, é seu, está aqui a lenha é sua, está aqui as pedras são suas, está aqui essa água, Senhor, que joguei para provar que só o Senhor pode fazer. Consumiu. Consumiu. Aí sabe o que acontece? Isso já seria suficiente, a gente poderia terminar a mensagem aqui. Amém? Mas ainda não é a mensagem. Porque esse texto é muito cabuloso, cara. Nossa, eu amo esse texto. Você pode dizer, eu amo a palavra do Senhor? Porque tem um motivo para que tudo isso aconteça. Deus falou que ia mandar chuva, mas primeiro Ele manda fogo. Vou falar de novo. Deus não falou que ia mandar fogo. Deus falou que ia mandar chuva. Mas sem o fogo para consumir aquilo que estava trazendo incredulidade, impureza e pecado, Deus não podia mandar chuva. Faz sentido o que eu estou falando, irmão? Por isso que às vezes Deus primeiro ajeita algumas coisas na sua vida antes dele mandar a provisão. Por isso que primeiro Deus ajeita algumas realidades antes dele trazer a glória dele. Por isso que primeiro Deus ajeita a casa para depois ter manifestação. Por isso que primeiro Deus ajeita o povo para depois ter milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Não teve a igreja, depois teve os discípulos. Teve o discípulo, depois teve a igreja. Não teve os milagres, depois teve Jesus. Teve Jesus, depois teve os milagres. Não dá para pular. Primeiro ajeita, depois Deus manda. Primeiro ajeita o altar, depois Deus manda fogo. Primeiro Deus confronta o povo, depois Deus manda água. Primeiro Deus ajeita o coração, depois Deus manda a provisão. Porque acontece aqui é que todo o povo diz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Olhos para ver. Você precisa ver o que o Senhor está fazendo, de uma vez por todas.
talvez você precise de pouco e você já está enxergando. Porque para quem crê, pouco é muito. Mas para quem não crê, muito ainda é pouco. Talvez você está vendo tantas coisas que Deus está fazendo, tantas coisas que Deus está abrindo, tantas portas que Deus está transformando, tanta coisa que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, nesses últimos 7 meses. Será que você não consegue ver aquilo que o Senhor está fazendo? Será que você não consegue ver a provisão, o milagre? Será que você não consegue ver que Deus está transformando a sua história? Será que você não consegue ver que Deus está mudando a história dessa cidade? Será que você não consegue ver que Deus está levantando líderes para uma nação? Será que você não consegue enxergar que Deus está preparando flechas para serem enviadas às nações? Será que você não consegue ver que 35 pessoas formadas num carisma não é 35 pessoas que estão segurando um canudo? São 35 pessoas que se colocaram à disposição do Senhor para ser transformadas e agora estão prontas para sair para aquelas portas e transformar a história dessa cidade. Será que você não vê o que o Senhor está fazendo? Será que você não vê? O Senhor é Deus. Por isso que ontem a gente estava aqui agradecendo, chorando. Obrigado, Jesus. O Senhor fez. Ontem a gente encostou a cabeça, eu estava lá em casa, encostei a cabeça. Eu falei assim, Sam, Deus fez. Deus fez. Ele prometeu que ia fazer. Ele fez. Deus levantou líderes. Deus fez. E ela estava aqui. Deus fez. Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele prometeu, Ele cumpriu. Primeiro você crê. Depois você vê. Primeiro você crê, depois você vê. Porque para quem crê, pouco é muito. Para quem não crê, muito ainda é pouco. O Senhor é Deus, o povo exclamou. O Senhor é Deus. Então Elias ordenou, prendam os profetas de Baal. Elias não ia deixar passar não, irmão. Prendam os profetas, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Elias disse a Acabe, eu vou ler com você esse verso 41, porque isso aqui é sensacional. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Primeiro você crê, depois você vê. Vá para casa, rei. Por quê? Porque eu já consigo escutar o barulho de chuva pesada. Deus já tinha liberado a palavra. O profeta já tinha liberado a palavra agora sobre Israel, sobre o rei. Só que presta atenção, isso tudo é lindo e maravilhoso, sim ou não? Yes, isso é lindo e maravilhoso. Só que vamos continuar o texto, porque o texto ainda não acabou. Vá beber e comer, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu no alto do Carmelo. Não tinha acabado. Não acabou ainda, irmão. Olha para a pessoa que está falando assim, não acabou ainda, não acabou. Fala assim, eu sei que Deus fez milagres. Fala, irmão, fala com fé, eu sei que Deus fez milagres. Mas ainda não acabou. Fala assim, eu sei que Deus mandou fogo, mas ainda não acabou. Diga, eu sei que o povo reconheceu ao Senhor, mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Vá para casa, rei, coma e beba, porque eu já consigo escutar o barulho de chuva pesada. Elias não vai para casa beber e comer junto com o rei. Elias vai para o monte para orar. Você viveu um milagre, você esquece de orar. Você sai desse lugar. Deus começa a fazer, você sai desse lugar. Ainda não acabou. Poxa, pastor, mas a gente fez 50 dias de jejum. Cansei, hein? Não, irmão, agora mais 7. Agora 14. 21. Ah, não, esse eu não vou mais não. Cansei.
Aí 30. Pô, só os remanescentaços. Se prepara que está chegando 50. Depois dos 50 vai ter 100. Porque enquanto Deus não falar para você descer do monte, você não desce. Ele sobe no Monte Carmelo para confrontar os profetas. É isso que a palavra fala, que ele encontra ele lá, no monte. Permaneça no monte, agora suba porque você vai orar. A gente está acostumado a Deus manifestar, e a gente esquece todas as vezes que Jesus fazia grandes milagres. Sabe qual que era o próximo passo? Lugar de oração. Fiz grandes milagres, lugar de oração. Vivi grandes realidades, lugar de oração. Você não vai buscar o Pai por causa de necessidade, por isso que estamos há 30 dias não buscando as mãos nem os pés, mas a face. Porque quem busca a face, irmão, busca mais aquilo que Deus pode fazer, muito mais do que Deus pode fazer. Entende que a presença, os pés, é suficiente, mas existe um relacionamento de amigo, que quando ele fala assim, ó, Elias, vai chover, rei, vai para casa, já consigo escutar o barulho de grande chuva. Quem está comigo ainda diga amém. Para quem crê, pouco é muito. Para quem não crê, muito ainda é pouco. A palavra fala que Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o seu rosto entre os joelhos. Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. Sabe como é que é o nome dessa palavra? No original é prostunel. Prostrar-se com boca em pó. Quero viver milagre, mas não estou disposto a me prostrar. Sabe o que Deus questiona ao povo? E você vê isso em Provérbios. Povo de dura servir. Servir é isso aqui, ó. Dura servir que não consegue fazer isso aqui, ó. É se prostrar. É obedecer, é joelho no chão, é boca no pó. Deus, o que o Senhor tem? Deus, o que o Senhor quer falar? Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu só me movo debaixo da sua palavra. Para mim, pouco é muito. Qualquer coisa que o Senhor falar para mim, eu vou entender que é uma resposta, é um sinal, é um direcionamento. Eu não preciso de muito, Senhor, porque eu te conheço já de outras realidades. Eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor faz milagres, eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Elias já sabia ou não sabia que Deus ia fazer? Sabia. Elias sabia ou não sabia? Sabia. Elias já tinha liberado a palavra. Ele acabou de falar para o rei, vá para casa porque eu já ouço o barulho de chuva pesada. Mas ele vai à presença do Senhor. A palavra fala que ele dobra os joelhos com o seu auxiliar junto. Vem cá você. Ele fala assim, vai, olha para lá em direção ao mar. Vai lá. Ele ora uma vez, vai lá, vê se tem acontecendo alguma coisa. Ele volta. Nada, profeta. Vai lá de novo. Nada, profeta. Vai lá de novo. Ele volta e nada. Vai lá de novo. Você já teria parado? Você já teria parado, irmão? Ele volta. Não tem nada lá. Volta lá. E aí? Nada, profeta. Volta lá. E aí? Profeta? Tem uma nuvem, mas ela é tão pequena, do tamanho da mão de um homem. Para quem crê, pouco é muito. Para quem não crê, muito ainda é pouco. A resposta de Elias é: corre. Corre porque vai chover. A resposta é: e agora? A palavra diz, abre para mim por favor no verso de número 44. Obrigado, Espírito Santo.
Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Verso de número 45, a palavra fala para mim e para você. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Mano, eu estou falando dessa chuva de Nova York aqui, que parava metrô aqui. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui em nome de Jesus? É inundação que eu estou te falando, não é chuva. É chuva para acabar com a necessidade de 3 anos de seca. É chuva para mudar a história de uma nação. Prepara porque vai chover. E aí, tá vendo alguma coisa? Ainda não. Tá vendo alguma coisa? Ainda não. Tá vendo alguma coisa? Ainda não. E agora? Agora tá vendo uma nuvem. Então corre porque Deus respondeu a oração. Deus já está fazendo. Primeiro você crê, depois Deus faz. Primeiro você declara, depois Deus manda chuva. Quem crê nessa palavra nessa manhã em nome de Jesus? Porque se você crê, o pouco é o suficiente. Mas para você que não crê, o muito ainda é pouco. Isso já seria loucura demais. Mas ainda não acabou. Diga comigo, ainda não acabou. Ai, cara, essa passagem é demais. Porque a palavra fala que, no verso número 45, enquanto isso as nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e chover forte. Em outras palavras, cumpriu-se a palavra do Senhor por meio do profeta. Primeiro mandou fogo, depois mandou chuva. Primeiro converteu o coração do povo, agora traz o recurso, a provisão para a necessidade. Hoje eu falo com você, para quem crê, pouco é muito, para quem não crê, muito ainda é pouco. E ele diz, enquanto isso as nuvens escuras apareceram no céu. Eu fico imaginando o povo vendo tudo isso, gente, meu Deus. Eu imaginando vendo isso. Começou a ventar e chover forte. Ventar, quinta-feira estava ventando muito. Não choveu não no campo, mas ventar, ventou. Ventar forte e chover. Acabe partiu de carro para Jezreel. Irmão, talvez você não está acostumado, igual a mim, a andar de carro de... Não é carro. Se explicar, ali tinha 2 cavalos de potência, no mínimo, né? Pá. E o carro era um negócio que o cara ficava e ele puxava, tipo uma charrete. Está mais que uma charrete que um carro, né? Aqui acho que foi o primeiro 2 horse powers, né, num carro. 2 horsepowers, aqui. Para você que não entendeu de carro, é 2 cavalos de potência, irmão, porque carro, né? Enfim, continua. E partiu de carro para Jezreel. Irmão, se você tentar acompanhar a pé alguém que está andando de carro, não vai dar muito bom. Quando a gente é criança, normalmente a gente, gosta de brincar, o carro sai correndo, vou correr atrás. Dá 2 pernadas, já não aguenta mais. Agora, olha o que aconteceu aqui. A palavra fala que o rei saiu na frente com os carros. Verso de número 46. O poder do Senhor, diga, o poder do Senhor veio sobre Elias. Como se já não estivesse, mas de maneira específica. O poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo... Quem está comigo? Vamos terminar de ler aqui. Por todo o caminho até Jezreel. Sabe o que isso significa, irmão? Deus fez tudo o que tinha para fazer. Quando o poder dele desce, parecia que Elias, o que Elias falou? Olha, fala para o rei correr, porque se ele não correr, a chuva vai impedir ele. Ele sai na frente. O poder desce sobre Elias. Ele amarra, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado nas mãos. Esteja pronto para correr, porque quando o Senhor libera a palavra e o poder do Senhor desce sobre você, há um tempo de aceleração. Há um tempo de aceleração. O Senhor vai fazer num dia aquilo que Ele não fez em 3 anos. Posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus? O Senhor vai fazer em alguns instantes aquilo que o outro já estava correndo com cavalos. Não, eu fico imaginando o rei vendo assim. Nham. Já viu aquele papaléguas assim, quando vai passando assim, ó? Nham. E Elias passando correndo. Aceleração.
aceleração. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Para você que crê, irmão, o pouco que você está vendo, talvez você está vendo só uma nuvem pequena, não, isso é tão insignificante. Deixa eu falar para você, o Senhor está fazendo. Talvez você viu o Senhor liberar fogo e ainda não viu o Senhor liberar chuva. O Senhor está fazendo. Talvez você ouviu o Senhor dizer: ei, prepara, porque a chuva vai vir. Já escuto o barulho de chuva. Ah, mas eu ainda não estou vendo. O Senhor está fazendo. O Senhor não vai tardar. O tempo dele é perfeito, nem que seja necessário você correr para alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Mas a palavra fala que cheio do poder, Elias firma a capa no cinto e corre. Corre, abre lá para mim mais uma vez em nome de Jesus. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe. Chegou antes. O que Deus tem para você não vai chegar atrasado. É no tempo certo, irmão. Ah, não, mas Deus devia ter feito antes, acho que não vai dar tempo. Poxa, eu devia ter ido com o rei. Nem que seja necessário você correr, mas você vai viver. Porque para quem crê, pouco é muito. Para quem não crê, muito ainda é pouco. Você pode se colocar de pé nessa manhã em nome de Jesus? Feche seus olhos nessa manhã. Será que você pode agradecer o Espírito Santo por essa manhã? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque o Senhor está nos levando a esse lugar de entendimento, de adoração, de busca. Pai, nos ensina a viver cada uma dessas realidades. Foram tantas realidades liberadas nessa manhã. Cada um dos meus irmãos talvez esteja vivendo uma fase dessa história. Cada um deles talvez se identificou com alguma parte da história de Elias. Mas uma coisa é certa, Deus, nos ensina a permanecer nesse lugar de oração até que o Senhor faça. Nos ensina a continuar crendo, ainda que os nossos olhos ainda não estejam vendo, e os nossos ouvidos ainda não estejam ouvindo, mas que possamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Ah, Senhor, que possamos andar em autoridade e ousadia, debaixo da Tua palavra, em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu abençoo cada casa, eu abençoo cada família, eu abençoo cada história nessa manhã. Pai, eu declaro portas abertas, eu declaro, Pai, sobre terras secas nessa manhã, chuva dos céus. Eu declaro em nome de Jesus sobre terra seca, eu sinto de liberar isso nessa manhã, chuva dos céus sobre toda a terra seca. Aquilo que você não viveu nos últimos 3 anos, o Senhor pode fazer num dia. Aquilo que o Senhor ainda não liberou, eu declaro em nome de Jesus, altares consertados nessa manhã, pedras no lugar, holocausto pronto, poder do alto sendo liberado sobre você, fogo do Espírito Santo consumindo o altar, fogo do Espírito Santo consumindo o altar. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, Tu és bem-vindo na nossa vida, Tu és bem-vindo nessa casa. Pai, nós abrimos o nosso coração e te dizemos: Pai, a nossa casa te pertence, a nossa vida te pertence, tudo que somos pertence ao Senhor. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Comece a declarar isso: Senhor, a minha vida é sua, a minha vida é sua, a minha casa é sua. Vamos erga a tua voz em adoração nesta manhã. Santo, 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 tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Tua presença, Deus.
Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Eu sou os meus irmãos essa manhã. Pai, que essa palavra ela gere frutos e frutos eternos. Frutos e frutos eternos. Frutos e frutos eternos. Eu declaro em nome de Jesus. Mais. O altar está pronto. As pedras estão no lugar. Santo. O altar está pronto. Deus manda fogo. O altar está pronto, manda fogo, Deus. Será que você pode dizer isso nessa manhã? O altar está pronto, Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. E eu estou aprendendo a estar. Manda fogo nessa manhã, Espírito Santo. Manda fogo nessa manhã. À medida em que eu te conheço. Manda fogo nessa manhã, Espírito Santo de Deus. E tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo. Nós estamos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, consuma esses altares nessa manhã. Consuma esses altares nessa manhã. Manda fogo primeiro, Senhor. Manda fogo antes de mandar chuva. Manda fogo primeiro, Deus. Muda realidades nessa manhã. Transforma vidas nessa manhã. Nós declaramos, a nossa história será transformada a partir de hoje. Em um dia o Senhor faz o que não fez em 3 anos. Uma palavra liberada do teu trono é suficiente para transformar a nossa história. Por isso nós declaramos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, mais. Eu estou aprendendo a Ele é santo, Ele é santo. Talvez nessa manhã você precisa reconhecer que o Senhor é Deus. Para você que está prostrado, pode continuar no lugar onde o Senhor te colocou. Pode ficar nesse lugar, rendido. Mas eu não posso terminar essa manhã sem fazer esse convite. Talvez até hoje você não tenha enxergado o poder de Deus se manifestar, mas nessa manhã o Senhor vai de encontro à tua casa, à tua família, à tua vida. Você precisa reconhecer: o Senhor é Deus. Por isso, nessa manhã, com seus olhos fechados, com suas mãos sobre o seu coração, eu quero fazer a oração mais importante desse dia e com certeza a oração mais importante da sua vida. Feche os seus olhos, suas mãos sobre o seu coração. Eu queria que você que está pela internet e você que está aqui na igreja repetisse essa oração dizendo: Senhor Jesus, diga: eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Diga: Jesus, assim como esse povo se arrependeu dos seus pecados, diga: nessa manhã eu me arrependo dos meus pecados. Diga: eu reconheço, o Senhor é Deus. Diga isso: o Senhor é Deus. Diga: eu te entrego a minha vida, a minha casa, os meus dias. Diga: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu viva todos os dias para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, amém, amém.